Olá, muito bom dia a todos. Estamos aí nesta sexta-feira, 10 horas da manhã, 14 de agosto de 2020. Desta vez eu não falei a data errada. Numa última live eu falei 2019, porque a gente realmente está querendo esquecer esse 2020 em relação à pandemia, né? Estamos aí com mais uma live para vocês, com mais um conteúdo. Hoje falaremos de um tópico um pouco não tão corriqueiro, que é a análise, fundamentos dos diagramas elétricos Motorola Moto G5 Plus. Então, deixa eu só tirar o áudio aqui, tá dando esse ruidinho de fundo aí. Hoje nós falaremos de um assunto aí não tão falado por nós falamos muita relevância mais nos iPhones, mas hoje nós tentaremos aí passar para vocês alguns dos pontos fundamentais, básicos, das divisões das malhas e também do circuito de carga dos aparelhos Android. Vamos ver aí como é que está a nossa transmissão, vamos dar uma olhada se o áudio está bom, se está tudo certo aí, parece que sim. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo, muito obrigado aí por vocês dispensarem seu tempo conosco. A gente está aí nessa quarentena e vamos aí trabalhar um pouco falando aí de Android hoje, Moto G5 Plus, divisões das malhas. Valeu? Um abraço a todos, muito obrigado, um abraço a quem está no YouTube aí, Fixtech, Fitim, um abraço Fitim, muito obrigado, nosso representante do Smart Curve aí, o Fitim, na Europa, um abraço. Jaciane, Derivaldo, Josimar, On Notebooks, um abraço, meu querido. Bom dia para você, tudo de bom aí. Nosso querido amigo do Paraná, Marechal Cândido Rondon, um grande abraço. Bem, ô Rafael, um abraço, meu querido. Rafael de Manaus, a galera toda aí nos prestigiando, muito obrigado. Vocês aí são responsáveis pelo nosso empenho aí, que estão sempre nos prestigiando. Isso nos motiva muito. Michele, bom dia. Bem, daqui a pouco eu volto dando um abraço a todos vocês mais uma vez, tá, Bruno? Seja bem-vindo aí, Bruno. Juninho, beleza, Juninho? Juninho Dias, um abraço. Vitor, abraço, Vitor. Bem, hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que a gente não explorou tanto, mas vamos falar das malhas de alimentações dos Motorolas. A gente está cansado aí de falar de iPhone, né? Vamos falar um pouco aí de Motorola para mudar um pouco o disco. Afinal de contas, nem só de Apple vive a manutenção. A gente tem que aí ser polivalente. E também, claro que quem se especializa tem condição de aí desenvolver melhor aquela marca. Mas numa assistência técnica em geral, você vai ter aí que ter os especialistas de cada fabricante, não é? Ou de cada processo. Processos de software, processos de hardware, laminação, Motorola, Apple. Então essa live vai servir sim. Eu espero que sirva para vocês entenderem um pouco sobre as malhas de alimentação. E nós já estamos aqui numa sexta-feira, sem perder muito tempo. Já estamos aí com o diagrama elétrico aí do nosso Motorola Moto G5 Plus. Nós vamos começar nossa análise das malhas de alimentação pelo conector de bateria. Então, para a gente entender diagrama elétrico, para ter um fundamento de análise do diagrama elétrico, você tem que definir, igual toda história, início, meio e fim. Não adianta você não explicar dessa forma, porque fica sem sentido. Então, o nosso início vai começar aonde inicia o poder? No battery connector, no conector de bateria. Aí nós vamos no meio, na divisão dessa malha, nos nomes que essa malha vai ter, até o fim, que é quem recebe as alimentações diversas que provê do início. Então, para você ter noção de entender fundamentos do diagrama, sempre defina o início, onde começa, o meio e o fim. Então siga aí o início, meio e fim para você ter uma análise correta do raciocínio lógico do diagrama. Primeiro ponto fundamental do diagrama. O diagrama se divide em partes, porque é impossível colocar tudo numa folha só. Então você tem que ter a noção que nem sempre todas as partes do início estarão numa página só. Nem sempre todas as partes do meio estarão numa página só. E nem sempre a parte do fim estará numa página só. Então,
a gente tem divisão início, meio e fim, mas eu posso ter várias páginas entre cada um desses 3 pontos. Várias páginas no início, várias páginas no meio e várias páginas no fim. E elas vão ser interligadas, ok? Então, no diagrama elétrico também não é necessário respeitar algumas regras que a board precisa. Então, no diagrama elétrico, eu posso colocar os componentes de forma organizada, um do lado do outro, posso fazer os desenhos das trilhas de formas quadradas, igual está aqui, ó. Na board, eu não posso colocar trilhas quadradas, porque na board isso vai dar aí uma trilha, vai funcionar como um capacitor. Então, na board, você não vai ver trilhas igual está no diagrama elétrico. Muitas vezes, na board, você não vai ver esse capacitor aqui do lado desse. No diagrama elétrico, eu não preciso respeitar essas leis. Qual lei eu tenho que respeitar no diagrama elétrico? As interligações elétricas. Então, o diagrama é feito início, meio e fim, de forma que fique mais organizado. Então, não quer dizer que no diagrama está tudo bonitinho um do lado do outro. Na sua board, não estará necessariamente assim. O que estará na sua board são as interligações elétricas, os valores dos componentes. Esses sim devem ser respeitados. E aqui eu já acabei de falar mais uma vez também, o desenho das trilhas também aqui não quer dizer que a trilha vai ter esse mesmo desenho. E nem pode. Eu não posso ter uma trilha com ângulo de 90 graus, igual está aqui. Né? Uma trilha, isso vai me dar uma capacitância na trilha que vai interferir no meu circuito. Então, o diagrama, eu não tenho que respeitar tantas regras igual eu tenho que fazer na minha board. A minha board eu tenho que colocar componentes pertinentes a alimentações próximos. Então a gente tem aquela velha regrinha. Power Manager, indutores em volta, vários capacitores cerâmicos em volta, cristal oscilador do lado. Já no diagrama elétrico eu tenho a flexibilidade de montar o diagrama para que fique mais fácil a lógica. Início, meio e fim. Então esse é o primeiro ponto do fundamento do diagrama elétrico. O desenho foi feito para que fique mais fácil e menor, né? A distribuição do desenho. Já a parte elétrica, eletrônica da sua board, as trilhas, os componentes e as interligações, são feitas respeitando as leis do movimento de corrente elétrica. Então o desenho tem a flexibilidade maior. Eu posso colocar uma parte do circuito numa página, outra parte do circuito em outra página, sem problema nenhum. Basta respeitar aí o início, o meio e o fim. Bem, então vamos lá. O nosso início. Nós vamos iniciar a análise dos fundamentos do diagrama elétrico. Então você, quando pegar um diagrama elétrico, e eu confesso para vocês, é a primeira vez que eu estou vendo esse diagrama, eu não estudei esse diagrama muito, então vocês vão ter aí a experiência de pegar um diagrama elétrico pela primeira vez. Como a gente tem que fazer isso? Vamos fazer isso juntos. Primeiro ponto, ponto de partida. Início, meio e fim. Nós vamos iniciar, como o título desta live é, malhas de alimentação, fundamentos da análise do diagrama elétrico, malhas de alimentação Moto G5 Plus. Nós vamos iniciar pelo onde inicia o poder. Onde inicia o poder? O poder se inicia pelo conector de bateria. Então essa vai ser a nossa parte inicial. A nossa análise inicial vai começar no princípio. Início, meio e fim. Agora é o nosso início. Então o primeiro ponto é achar o conector de bateria. E aqui estamos. Battery Connector. Ok? Conector de bateria. A gente pode observar que aqui eu tenho os pads do conector de bateria, onde estão soldados, né, ou é soldado, o FPC da bateria, onde o flex do conector da bateria se conecta. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 terminais aí no nosso conector de bateria. O terminal 1 é o pino 1 que está aqui. A gente vai puxar aqui para baixo e vamos analisar. O terminal 1 é o terminal positivo, é onde eu tenho a tensão e a corrente no sentido convencional. Então aqui vai entrar o poder, a tensão e a corrente para realizar o trabalho. Então aqui eu tenho a malha positiva, corrente e tensão, poder. Esse poder tem um nó nesse poder e eu tenho um ramo aqui que vai ser denominado como tensão da bateria, VBAT. Então aqui, essa malha do pino 1, entra a tensão e a corrente da bateria, 4,2 volts, e essa malha sobe, onde eu tenho um nó, e esse nó eu tenho um ramo aqui, e esse ramo aqui vai ser o ramo primário, chamado VBAT, tensão
e corrente da bateria. Bem ligado nesse ramo aqui, em paralelo com esse ramo, eu tenho o capacitor C1421. É um capacitor bypass, 100 picofarad, para mandar ruído e interferências espúrias embora para o ground, ok? Eu tenho um diodo Zener aqui de proteção e mais um outro capacitor aqui de filtro, na casa de microfarad, 10 microfarad de filtro. Então esse ramo da minha malha da bateria do pino 1 vai ser a malha VBAT. É a malha primária que dela proverá outras tensões. Continuando aqui com essa malha, por esse nó, eu também tenho um outro nó. Esse outro nó, que também tem o mesmo potencial de poder de tensão e corrente desse ramo que dividiu aqui. Esse outro nó, eu tenho essa malha chamada Charge VBAT Sense, sensor de carga da bateria. A gente sabe que pelo mesmo pino que entra o poder, a corrente e a tensão para gerar as malhas de alimentação derivadas da malha VBAT, quando está carregando, em vez de sair o poder, vai entrar o poder. Então aqui eu tenho aqui o in-out. Out quando eu estou não carregando o meu aparelho, estou alimentando o meu aparelho com o conector de bateria. E in, entrando corrente para a bateria para voltar aí a ter a DDP, a diferença de potencial. Então aqui é um caminho bidirecional. Quando eu estou alimentando o aparelho sem carregar, a gente vai fazer a lógica saindo. Quando eu estou carregando, vai entrar corrente aqui de volta no protocolo CCCV para fazer com que a bateria volte a ter diferença de potencial e carga para alimentar seu aparelho. Então isso aqui vai ser uma via de mão dupla. Estamos analisando primeiro a energização. Então a gente vai analisar aqui como out aqui em tudo. Então aqui vai ser o meu sensor de carga. Essa malha continua nesse nó, e essa malha continua aqui também. Aqui eu tenho um outro ramo que vai ser Power Manager VBAT Sense. É o sensor de bateria conectada. O Power Manager detecta a bateria conectada. Então isso são informações muito importantes. Esse nó também deriva para o lado esquerdo, onde eu tenho dois diodos aí anti-série, né? Esses diodos aqui fazem a proteção aqui, que no caso de entrarem em curto, se eu tiver uma overtensão aqui na bateria, por exemplo, no processo de carga, como uma carga rápida aumenta a tensão na bateria e acontecer um acidente, uma descarga elétrica, um surto elétrico, esses diodos aí anti-série são os diodos clamping, podem proteger seu circuito aí. No caso deles entrarem em curto, você vai ter um curto nessa malha e não vai circular corrente na malha VBAT, na malha Charge Sense e na malha VBAT Sense do Power Manager. A corrente só vai passar por esse caminho nesse ramo e não vai sobrar corrente para nenhum outro ponto, porque a corrente sempre quer o caminho mais fácil. Então, quando você achar um curto-circuito na malha da bateria, é importante você verificar os capacitores, esse diodo aqui, esse aqui e esse diodo clamping aqui também. Então, a gente até agora está analisando o positivo da bateria. E no sentido convencional, a gente define que é o positivo que sai e sai para alimentar o aparelho quando não está carregando e entra para voltar a bateria a ter diferença de potencial. E é por esse pino 1, no sentido convencional, que eu tenho poder, a corrente e a tensão. E esse poder eu tenho 3 divisões de 3 ramos nesta malha, tá? Então eu tenho 3 ramos aqui ligados na malha da bateria. E aqui vou interligar em outros pontos na placa que a gente vai analisar também. Este é só o início. Então o início do polo positivo da bateria já foi feito. Definimos que eu tenho um polo positivo, depois desse polo positivo viram 3 ramos. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho 3 ramos desta malha do pino 1. Desta malha do pino 1 aqui gerarão para mim 3 ramos, onde eu vou ligar em vários pontos da placa. Não necessariamente ligar só em 3 pontos. Todos os pontos com esse nome aqui receberão essas malhas. Já o pino 2 do meu conector de bateria, o pino 2 do meu conector de bateria é o ground. Está ligado no negativo, no ground, ok? Então esse diagrama aqui, esse símbolo aqui, significa ground. O pino 3 e pino 4 está com a letra G. G de gauge, gas gauge, de medidor. G1 e G2, gas gauge 1, gas gauge 2. Aqui vai ser a parte sensora, né? A gente vai ter um sensor aqui, mesmo ele ligando no ground, aqui a gente tem um sensor aqui, ó. Essa trilha vai trabalhar como um sensor para o Power Manager. Power Manager, INT, Power Manager Integrated Circuit, NBAT, Sense.
é um sensor, provavelmente um NTC, como um NTC, vai detectar aí esse metal que está aqui, vai variar de acordo com a corrente que passa por ele e vai gerar um nível de tensão em milivolts muito baixo, que a bateria, que vai ser um sensor de temperatura da bateria para o Power Manager. PMI NBAT Sense. Ok. E, inclusive, ele está até aqui a parte de cima dele aí, ó. O diodo clamping de proteção também, nesse BAT Connector temperatura aí, ó. Então aqui eu tenho aí, próximo a isso, esse diodo clamping aí, esse capacitor aqui que nem está presente na board, o Battery Connector Temp, o sensor de temperatura da bateria. Fundamental monitorar a temperatura da bateria, porque a gente, quando está carregando ou está usando, treinando muita carga ou fazendo a carga reversa para a bateria voltar a ter corrente, a bateria pode esquentar e se ela atingir um limite alto de temperatura, pode acontecer um acidente. Então é fundamental monitorar a temperatura da bateria também. Então esse aqui é o nosso início. É o início. Início no conector de bateria, já que eu estou estudando malha de alimentação. Então é pela bateria, que é a malha primária, ela que vai prover o poder primário, a corrente e a tensão, para gerarem outras formas distintas de tensões, inferiores, superiores, para os nossos reguladores, para o nosso Power Manager. Esse aparelho tem 2 Power Managers, então a gente vai ver aí que essas malhas vão subdividir e gerar outras tensões. Essa é a malha principal, mas é a malha primária, mas não é a malha principal. Da mesma forma dos aparelhos iPhone, quem está acostumado ao iPhone sabe que a malha BAT-VCC não é a malha principal, é a malha primária. E no nosso iPhone, bem parecido com o nosso Android, nós também teremos a malha principal. No nosso iPhone, a malha principal se chama Main. No nosso Android, a malha chama VPH, tensão de fase. V-Power Phase, né, tensão de fase. Então são só nomes diferentes, mas a distribuição de corrente será muito parecida. Então a gente vai ver muita similaridade no nosso Android em relação ao nosso iPhone. Tô falando muito rápido aí, galera? Vamos dar like aí, senão não tem jeito, né? Obrigado, Moisés. Gustavo, Uderlilson. Um abraço aos nossos alunos também que estão aí em Petrolina, Brasília e aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. E Curitiba, setembro aí também teremos novas aulas. Estão nos assistindo aí, um grande abraço a todos. Bem, então esse aqui é o início. O início da alimentação primária. Entrada de alimentação da bateria, positivo, negativo e sensor de temperatura. Tá? Então esse é o nosso ponto primário. Agora vamos ao meio, aonde essa análise tem que ter início, meio e fim. Esse é o nosso início. Vamos ao meio, então, analisar como essas malhas vão gerar outras malhas. E no final, as distribuições dessas malhas. Então o que eu tenho que fazer aqui? A gente sabe que esse sinal out que está aqui é um sensor. Sense é sensor. Então o sensor não vai ser ele que vai dividir e gerar outras malhas. Então aqui é o sensor da bateria para o Power Manager. Aqui é o sensor de carga. E aqui que será a nossa malha primária, onde vai derivar outras malhas. O VBAT. Então aqui, ó. Então o que eu farei? Vou clicar em selecionar. Vamos lá, selecionar a nossa malha da bateria. Vamos voltar aqui porque saiu da posição. Aí. Então aqui eu tenho VBAT. O que eu farei? Eu vou selecionar VBAT. Clique em copiar. Ctrl F, que é Ctrl Find, procurar. Ctrl V para colar lá dentro. E a gente vai seguir agora. Agora é a nossa análise. Já pulamos o início. Estamos no meio da análise. Vou procurar tudo que será alimentado por essa malha primária. Lembrando, estamos fazendo a priori, a início aqui, o estudo da análise de alimentação pela bateria. Depois, vamos falar da carga. Então, por enquanto, a carga não será nosso objetivo. Aqui é a entrada de alimentação da bateria. Tudo que tiver ligado na malha VBAT, nesse momento agora, quando eu clicar em próximo, bacana, tá com G5, beleza, então ótimo. Então tudo que tiver ligado na malha VBAT, nesse pino, desse ramo dessa malha do pino 1, estará conectado na malha VBAT. Estamos no meio da análise. E agora eu vou clicar em próximo. Quando eu clicar em próximo, eu observo que existe um test point da fábrica. Então se você está com um aparelho que não liga com consumo nenhum, consumo zero, o primeiro ponto é o quê?
Você pegar seu multímetro, descer 20 volts, encostar a ponta positiva neste test point, a ponta negativa no ground e monitorar se a tensão VBAT está maior que 3.7 volts. Então a fábrica disponibiliza aí os test points para a gente monitorar a tensão da bateria. Ok, isso é um test point, não é o que a gente precisa para fazer a análise do meio do nosso assunto. Início, meio e fim. Lembrem-se muito disso. Então, opa, aqui a malha VBAT entrou num circuito integrado. Então aqui, ó, esse retângulo, para quem não conhece muito de diagrama elétrico, esse retângulo é a simbologia de um circuito integrado. E aqui do lado esquerdo está a sua nomenclatura. E aqui eu vejo SKY, é Sky. Fabricante Sky é fabricante de circuitos integrados de RF. Então eu já sei aqui, sem mesmo olhar o título dessa página, que aqui é um circuito de RF. E aqui eu posso ver TX, RX. Então aqui é uma alimentação que vem lá da bateria para o circuito de RF. E ela já até tem um nome. VPH underline power. O problema é que muitas vezes, na verdade, não era para estar o VBAT, né? O fabricante, esse VPH sai do Power Manager e depois ele vira um VBAT. Ele é um VBAT e vira um VPH. Então, muitas vezes, o fabricante do circuito integrado não sabe disso. Então, isso aqui, ó, é a nomenclatura do CI. Mas a malha que está ligado aqui não é o VBAT direto. Esse VPH é o VBAT que vai ser chaveado e virar VPH. Então, muitas vezes pode induzir vocês a erro, né? Apesar do VPH ser chaveado pela Power Manager, derivado do VBAT. Então eu vou pular isso aqui, não vai estar ligado diretamente no nosso BAT. Mas é interessante você ver que o fabricante do CI é uma coisa, a trilha, o fabricante do CI coloca os nomes. A trilha aqui é outra, né? Então vamos lá, vamos ver o que efetivamente vem o VBAT. O RF eu vou ter vários pontos aqui. Tensão, VPA, BAT. Também, como o PA demanda muita corrente, tem que ligar numa malha primária ou a malha principal, que é a VPH, ou a malha primária, que é da bateria. Mas também não é a malha VBAT que a gente está procurando, apesar de aparecer VBAT aqui no CI. Uma coisa que aparece no CI, uma coisa que aparece no diagrama. A gente tem essa flexibilidade. Bem, vou procurar VBAT, também não é VBAT. Também não é VBAT, eu estou procurando VBAT. Ok, agora sim. Então eu percebi aqui que o VBAT, digamos, original, que sai do pino 1 do conector de bateria, esse VBAT vai ligar aqui neste circuito integrado. É o meu U1003. U1003 é o Power Manager Integrated Circuit PMI 8952. E eu estou aqui na parte referente a ele, ligado à carga. Isso quer dizer que eu vou ter vários desenhos desse componente. Então o título aqui é o referido à carga. Então eu tenho aqui uma entrada do VBAT desse lado, daquela malha que vem lá do conector de bateria, entra lá a VBAT, e no CI não tem o nome VBAT. Então vocês viram aí como é que é flexível, né? Aqueles CIs de RF tinha VBAT e era VPH. Então aqui eu chamo de CS underline minus e CS underline plus, desse lado onde entra a bateria. Do outro lado do meu Power Manager também, sai a corrente de carga da bateria. Então o que quer dizer? Nós estamos aqui na parte que será feita posteriormente, porque essa aqui é a saída de carga. Esta parte aqui, ó, charge out. Aqui é a corrente que vai para a bateria quando o carregador está conectado. Nossa análise inicial, eu falei há pouco tempo atrás, nós não estamos analisando ainda a carga. Então, aqui a parte de carga. Eu tenho que observar aqui a parte de entrada da bateria, mas não saída de carga. Apesar de ser o mesmo ramo, né? Mas aqui é o referido circuito ligado ao carregamento, que a gente falará depois. A gente pode ver que aqui é carga. Eu tenho USB entrando para carregar. Então, para a gente chegar numa análise no meio, analisar o meio de um circuito, eu tenho que ficar muito atento, porque muitas vezes eu tenho desvios dessa malha que podem induzir você num erro, né, de raciocínio lógico, porque a gente está fazendo o início, entrada de corrente, sem carga. Então, vários pontos do diagrama me levaram a caminhos que não é o que eu quero analisar. Eu quero analisar a parte de entrada VBAT, onde vai gerar desta malha primária VBAT, a malha principal, que é o VPH. Então, eu vou procurar aqui nesta parte de carga
algo ligado às saídas da malha. Aqui eu tenho, ó, VPH, charge, tensão chaveada de charge, VPH power. Então, a gente já viu que a nossa parte do Power Manager aqui, PM8952, esta parte se refere a charge. Um ponto interessante nesses aparelhos Android é que eu tenho dois Power Managers. Eu não tenho só um Power Manager. Então eu tenho o Power Manager PMI8952 e o PMI8953. Então os dois Power Managers vão receber alimentações para gerar outras tensões. A gente já sabe que uma dessas tensões que vão gerar é chamada tensão de fase VPH Power. Essa que está desse lado aqui, ó, bem em cima da minha cabeça aqui. E essa tensão VPH Power, a gente pode comparar, que é a tensão de fase, comparado com o nosso iOS, é como se fosse a malha primária, a malha principal, chamada VDD Main. Então a malha principal do nosso Android, dos dois Power Managers, igual nós temos dois Power Managers também no nosso circuito dos iOS, nós temos o PMIC e o PMU, né? O PM do AP e o PM do RF. No Android também nós temos dois Power Managers. Então eu tenho aí dois Power Managers no nosso Android também. Então a nossa malha principal é a chamada malha VPH Power, que vai prover corrente e tensão para gerar outras tensões de alimentações. Essa malha VPH Power nada mais é do que a malha VBAT chaveada nos nossos Power Managers. Então eu tenho aqui a malha VBAT vindo do conector de bateria lá, daquele pino 1, onde eu tenho 3 divisões de ramos, eu tenho lá o sensor da bateria, que está bem aqui embaixo, lembra dos sensores lá? Sensor UNTC e o sensor VBAT Sense. Os sensores que vêm lá do conector de bateria também estão ligados aqui, ó, ao sensor de temperatura. Olha o sensor de carga. Então todos aqueles pontos da bateria que nós analisamos, no ponto inicial, a gente dividiu início, meio e fim, nós estamos no meio, aquela parte inicial dos sensores, daquele diagrama inicial do conector de bateria, vão entrar todos aqui nesta parte do nosso Power Manager, do nosso primeiro Power Manager. Então aqui eu tenho o sensor de carga, e óbvio, eu estou na parte de carga dele, né? Eu tenho o sensor de temperatura, o sensor VBAT, sensor de positivo da bateria, e o nosso VBAT. Então aqui dentro do nosso Power Manager vai existir um chaveamento que essa malha VBAT vai converter na malha principal do nosso aparelho, chamada VPH underline power, tensão de fase underline power. Se eu tenho um curto no meu Power Manager, se meu Power Manager esquenta muito, que é muito comum nos Androids, né? O Power Manager danificar bastante, a gente tem alguns pontos importantes aqui para falar, que eu acho que a gente pode trocar uma ideia aqui legal sobre isso. A gente tem vários componentes nas saídas de tensões aqui que podem provocar um curto no Power Manager. Então, se você tem um Power Manager que está aquecendo, eu tenho um curto-circuito, a tensão cai para zero, a corrente vai para o máximo, o seu Power Manager esquenta, nunca se esqueçam de verificar os componentes aí, por exemplo, da nossa malha que estamos analisando, por exemplo, no meio dela, que é a malha VPH, que a gente está no meio da análise, que é a malha principal do nosso aparelho, chamado VPH Power. Nesta malha, por exemplo, aqui eu tenho capacitores bypass, 100 picofarad, o C1326, capacitores de filtro, esse de 22 microfarad aqui, diodo Zener. Então, por exemplo, se eu tiver um curto-circuito nesse diodo Zener aqui, se eu tiver um curto-circuito nesse capacitor aqui ou nesse aqui, vai induzir aqui um aquecimento no nosso Power Manager. Por quê? Ele vai aterrar a malha que vem lá da bateria. Então vai vir muita corrente, muito poder aqui e vai esquentar a trilha, esquentar tudo, esquentar o Power Manager. Aí você congela a placa, você usa a câmera térmica e você vê que o Power Manager esquentou. Mas você não foi capaz de fazer um teste, né, básico, né, das saídas de alimentações, principal da malha VPH, por exemplo, verificar se não existe uma baixa resistência aqui entre esse capacitor e o ground, ou entre esse e o ground, que seria a mesma coisa. Ou você pode retirar esse indutor aqui para verificar também se não é um curto daqui para da saída ou na entrada. Então tem muita coisa para ser feito antes de você condenar um Power Manager. Se você condenar um Power Manager, certifique-se que não é um componente
de filtro de saída que está fazendo o efeito cascata e, consequentemente, ele esquentar. Senão você vai colocar um Power Manager aí e não vai acontecer nada. Vai queimar o Power Manager novo e vai perder dinheiro. Quem quer perder dinheiro? Não é ninguém quer perder dinheiro. Essa é a grande verdade. Muito rápido aí, pessoal. Como é que tá? Dá para eu assistir sem ser da escola? Ô, meu querido, você está me vendo. Seja bem-vindo aí. Ai. Obrigado, Lúcio. Infotec BH, obrigado mais uma vez, como sempre. Love Android, aí não, pô. Aí não, Love Android não, Love Android não, aí não. I hate Android. Melhor, né? Ô Moisés, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a todos. A velocidade tá boa aí? Então tá, beleza, Fulltech, obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Dan. Bem, então a gente está vendo aí, então, o nosso meio do raciocínio lógico. Início, meio e fim. Início foi a entrada da bateria. Meio, estamos iniciando aí a análise do meio. Onde é o nosso meio na análise? A malha VPH Power. Então agora eu vou pegar minha malha VPH Power e vou mostrar para vocês o nosso segundo Power Manager. Já que nós vimos o primeiro Power Manager, né? A gente tem o primeiro Power Manager que a gente viu aqui acima, que foi o primeiro Power Manager que recebe a malha VBAT. Eu também tenho outro Power Manager, da mesma forma que o iPhone tem, né? A gente também tem as alimentações do segundo Power Manager. Nós temos dois Power Managers na nossa board. Então aqui está o nosso segundo Power Manager. O primeiro é o PM8952 e o segundo Power Manager é o nosso U1001, é o PM8953. Então nós temos aí também dois Power Managers na board. E aquele primeiro Power Manager nosso lá, o PM8952, ele vai prover a malha VPH, né, que vai alimentar vários outros pontos. E eu só estou aqui mostrando para vocês o segundo Power Manager, mas eu vou voltar a analisar a malha lá do VPH. Só para vocês terem a ideia que eu tenho aí outro Power Manager também que vai participar do nosso meio da nossa análise. O Power 1, 2 e 3. Eu tenho 3 seções de reguladores nesse Power Manager secundário. E esse Power Manager secundário, também nele está o codec de áudio. Então, só para a gente ficar claro, a nossa análise do meio desse circuito, nós vamos dividir em duas fases. Power Manager PM8952 e a segunda fase, Power Manager PM8953. Recapitulando, nosso princípio de análise dos fundamentos da manutenção, para quem quiser entender diagrama elétrico, você sempre tem que setorizar início, meio e fim. Nós estamos na análise no centro, no meio, que será dividida em duas fases. Fase 1, malha VPH, alimentando o primeiro Power Manager, e fase 2, o segundo Power Manager, para a gente entender aí, depois na última fase, a divisão das alimentações. Então vamos lá, pegar o nosso VPH e vamos seguir aí a análise da malha principal do nosso Android Moto G5, a malha VPH, que é a malha comparada ao nosso iOS, a malha VDD Main, né? Então a gente vai ver aí a nossa malha VPH e a nossa malha principal do Android comparada ao nosso iOS é a malha PP VDD Main. Então eu vou aqui selecionar a malha VPH, vamos começar a analisar essa malha principal. Selecionei, copiei, Ctrl Find, vou colocar a malha VPH lá dentro. Lembrando, nós dividiremos em duas fases. Então a malha VPH, ela sai aqui do nosso primeiro Power Manager, onde nós estamos aqui estudando o primeiro Power Manager. Nós vamos dividir em dois pontos, ponto 1 e ponto 2, da parte do meio da nossa análise. Na parte 1, a primeira análise é feita pelo primeiro Power Manager, o PM8952. E ele que é o primeiro, como se fosse o Power Manager do AP nosso, lá do nosso iOS. Então essa malha VPH que está aqui é a malha principal, derivada da malha primária da bateria. Então a gente vai analisar aqui agora o meio, quem recebe, quais componentes recebem esta malha VPH, né? Que é uma malha que vai ter uma tensão correspondente à tensão da bateria. Então aqui eu vou ter aqui 4.2 volts também, tá? E a corrente que vai consumir essa malha, quem vai determinar isso?
são os componentes ligados na ela. Então, a corrente da bateria é uma coisa, o que vai consumir, quem determina o consumo é o funcionamento dos circuitos. A corrente da bateria tem para ser fornecida. Se está tudo normal, nada alterado aqui nessa malha, o consumo será de acordo com a função que você executa. Claro que se tiver alguém com fuga ou com curto-circuito, vai interferir também na malha da bateria. Então você pode ver nossa live de terça-feira, que vai ser bem legal para você entender isso. Então vamos lá fazer a análise do meio do circuito dos Androids, a malha principal, equivalente à malha main do iOS, chamada VPH Power. Então clique em próximo aqui. A gente vai observar para onde ela vai. Então a malha VPH, ela vai alimentar também outros pontos do nosso próprio Power Manager. Então o VPH sai lá do Power Manager e entra aqui de novo nele, ó. Olha lá, ó. Então entra, tem umas realimentações, VPH Power também aqui. Entra aqui também no mesmo Power Manager, 8952, VPH. Entra lá, aqui não tem nesse componente, mas tem outros componentes ligados. Um capacitor de filtro aqui, vai ligar no mesmo Power Manager de novo. Então essa malha realimenta o nosso próprio Power Manager. Liga no Power Manager de novo, no lado esquerdo dele aqui também. Então percebam que essa malha VPH, ela é imensa. Então tem VPH ligando no mesmo Power Manager de novo. Então só aqui eu tenho vários VPHs entrando no mesmo Power Manager, que é a nossa ponta número 1. Nossa fase número 1. Tópico número 1. Eu tenho VPH ligado a vários circuitos integrados. Esse regulador de 1.8 volts também aqui, ó. Vem VPH dele no pino 4, tem o comando de ativar, sai 1.8. VPH. Vamos procurar mais VPH. VPH, drive do LED. LED aí, ó. VPH. NFC, também recebe VPH. Então qualquer um então você percebe que essa malha VPH é a malha principal do nosso aparelho. Outra parte do NFC também recebe VPH. Debug Connector recebe VPH. Um outro regulador da câmera também recebe VPH. Mais aí reguladores que recebem VPH. Câmera frontal recebem VPH. Câmara traseira recebe VPH. Um outro regulador da câmara traseira que também recebe VPH. Mais um outro regulador recebe VPH da câmera também. Câmera tele-wide, se não me engano. Sensor de proximidade recebe VPH. Então a gente está percebendo que essa malha VPH é uma malha extensiva, é uma malha imensa. O VPH, agora sim, lembra aquela parte inicial? O VPH nos PAs. Então os PAs também recebem a malha VPH. Aí, ó. Os PAs recebem VPH. A parte de RF também recebe VPH. O nosso segundo Power Manager, PM8953, também recebe VPH. Então a malha VPH, a gente pode comparar ela com a malha VDD Main claramente. A malha VPH é a malha principal do nosso Android Moto G5. Qualquer componente desse ligado nessa malha que tiver em curto ou fuga vai interferir aí aquele efeito cascata. Na sua malha VBAT também, e se tiver em curto não vai ligar seu aparelho. E o segundo Power Manager, que é o PM8953, que é a fase 2 desse nosso estudo do meio, também recebe a malha VPH. Vamos continuar aqui. Mas quem recebe a malha VPH? Olha lá, ó, de novo, em outro ponto do nosso segundo Power Manager, também entra VPH. Em outro ponto do nosso segundo Power Manager, para gerar os reguladores VREG, ele faz as regulagens de tensões VREG para alimentar o RF, tudo através do VPH. Então é muito parecido o diagrama elétrico dos Androids com os nossos iPhones. O mais tensão regulada do VPH. Então tudo que a gente está vendo aí, ó, recebe VPH. Então, caramba, essa malha VPH realmente é a malha aí principal do nosso Moto G5 Plus. O Moto G5 Plus, essa malha VPH, vai ser aí que no nosso Android, no nosso iOS, quem faz esse chaveamento é o Tigris e o Yankees, né? Aqui quem faz isso é o nosso Power Manager.
Então a gente percebeu que eu tenho o primeiro Power Manager, vamos voltar lá no nosso primeiro Power Manager, que é o PM8952. Todos esses pontos aí recebem a malha VPH dele. Inclusive nele ela entra em vários outros pontos nele mesmo. Então aqui a gente está no nosso princípio, onde nós iniciamos a parte do meio da nossa análise. O VPH saindo do nosso primeiro Power Manager. Então o primeiro Power Manager vai cuidar da carga, vai gerar a malha VPH, vai gerar outras alimentações também, por exemplo, tensão de dreno direto da flash. Então o primeiro Power Manager, ele também gera as tensões, ele vai detectar a bateria, ler a bateria, os sensores da bateria, gerenciar a carga, gerenciar o USB e gerar a malha VPH. O nosso segundo Power Manager, a gente tem um segundo Power Manager que eu falei para vocês, que é o nosso PM8953. E esse PM8953, ele também é o codec de áudio. Então a gente vai partir agora para a análise do meio da parte 2, o segundo Power Manager, que é o PM8953. E nele eu tenho aí os reguladores Power 1, Power 2 e Power 3, reguladores LDO, SMPS e VREG nesse segundo Power Manager. Então vamos lá achar ele aqui. Vamos simplesmente procurar aqui, ó, PM8953. Beleza, estamos aí no nosso segundo Power Manager, equivaleria aí no nosso caso, por exemplo, ao PM-UDRF. Então aqui eu tenho o nosso segundo Power Manager, o PM8953. Subiu a página aqui, deixa eu voltar. Modo de tela cheia, beleza. Então nós estamos aqui com o nosso segundo Power Manager. Esse segundo Power Manager vai regular tensões primárias para a parte de RF toda através da malha VPH provida pelo PM8952, que é o nosso primeiro Power Manager, que eu já até falei disso. Então aqui é a entrada de poder, VPH Power. E essa entrada de poder aqui, nesse segundo Power Manager, que também é o codec de áudio, eu vou fazer as regulagens das tensões. Eu vou ter reguladores Switch Mode Power Supply, que são os SMPS, reguladores Low Drop Out, que são os LDOs, e reguladores VREG, de tensões reguladas. Então aqui eu tenho a entrada de VPH do poder para que esse segundo Power Manager regule tensões para a parte de RF. Tá? Então esse aqui é o nosso segundo Power Manager, PM8953. Então aqui embaixo eu tenho aqui também a entrada VPH no nosso segundo Power Manager. Aqui é a seção do nosso segundo Power Manager, onde são feitas as tensões reguladas, VREG. Então aqui eu tenho a entrada de tensão, 4.2 volts, capacitores de filtro, e aqui eu tenho várias entradas da malha VPH, que são as entradas para os reguladores VREG. Então aqui do lado esquerdo, as entradas para o regulador VREG, aqui as saídas. VDD entrada 1, saída VREG 1, VDD S3, saída VREG S3. Então aqui eu tenho os nossos conversores SW Book aí dos nossos reguladores dos VREGs. Então aqui eu tenho saída para VREG S1 Sense, o sensor de saída de 0.86 volts, 0.86, 1.2, saída de 2.5. Então eu tenho várias tensões de saídas aí nos nossos reguladores, 0.9. Aqui é a parte do regulador do nosso segundo Power Manager das tensões reguladas. Se eu tenho um curto, por exemplo, nesse regulador VREG underline S5, S6, 0.86 volts. Se esse regulador aqui, se esse capacitor de bypass de 100 PF entrar em curto-circuito, vai fazer com que o meu indutor esquente, vai fazer com que esse indutor esquente, vai fazer com que o meu segundo Power Manager esquente, vai fazer que a minha malha de entrada, que provê o poder para ele funcionar, esquente, e vai fazer com que o meu primeiro Power Manager esquente. Vai fazer esse efeito em cascata. Então, se eu não ficar atento, eu não vou conseguir fazer essa análise sozinho. Se o indutor esquenta, se o indutor esquentou ao ponto de entrar em curto-circuito e abriu, se você colocar um indutor aqui de novo, você não vai resolver o curto. O curto está depois do indutor aí. Você tem que resolver esse curto para não acontecer de novo. Acontecerá o mesmo problema. Você terá um efeito cascata aqui, que vai, se continuar essa energização, poderá estragar o segundo Power Manager,
poderá estragar o primeiro Power Manager também. Então, o curto-circuito aí é uma anomalia que pode causar muitos problemas. Então, a gente está percebendo que a nossa malha VBAT, quando iniciamos, virou a malha fundamental VPH, e o VPH eu tenho dois Power Managers que vão pegar essas correntes e tensões VPH e gerar outras tensões. E o segundo Power Manager, é o que nós estamos aqui agora. Agora eu também tenho a entrada aqui agora dos demais VREGs. Então aqui eu tenho VPH vindo do segundo Power Manager para gerar essas outras tensões, 1.8, 1.0, 1.1, 2.9, 1.8, 2.95. Então o VPH proverá aqui, e os VREGs também saem o VREG do próprio CI, entra no próprio CI, tudo aqui é o próprio CI. Então o CI realimenta ele mesmo. Sai VREG de um lado, entra no outro para gerar outras tensões. É uma autoalimentação. Então a gente vê aqui que está tudo interligado. Então esse nosso segundo Power Manager também ele é o codec de áudio. Para a gente finalizar a parte do meio da nossa análise, falta a gente ver aqui o Power On, né? Para como é acionado esse circuito aqui para gerar as tensões. Então eu vou aqui no switch, vamos lá achar aqui o diagrama do switch, que é a tecla Power, para a gente verificar aí o comando que esses dois Power Managers recebem quando você pressiona Power. Então aqui eu estou no diagrama do keypad, um teclado. A gente está na análise do meio do nosso propósito, início, meio e fim, é o nosso meio. Eu vou analisar aqui agora o comando de acionar as tensões VPH e acionar as tensões aí que o VPH provê para o Power Manager 1 e Power Manager 2 gerarem outras tensões. Então aqui eu tenho a nossa tecla Power, a Side Key. A Side Key é a tecla Power. Observe que a tecla Power é uma tecla Power normalmente aberta. O pino 1 da tecla Power está ligado no ground e o chassi dela também ligado ao ground. Quando você pressiona a tecla Power, você vai levar nível 0 para o pino 2. Então, quando a tecla for pressionada, você vai fazer uma força mecânica aqui nessa chave para baixo. Ela vai fechar o pino 1 que está ligado ao negativo. Então, eu vou ter potencial 0 aqui, ó, quando eu pressionar Power. Ok? Vou ter nível 0 aqui, nível 0 aqui, nível 0 aqui, nível 0 aqui. Um diodo clamping de proteção para transiente mecânico, quando você aciona contatos mecânicos, pode produzir sparks, ruídos espúrios elevadíssimos, faíscas. Então esse diodo clamping protege isso. Se ele tiver em curto, vai ter nível 0 aqui direto, seu aparelho ficará reiniciando. Quando não está pressionado Power, eu tenho nível alto aqui, provavelmente por um resistor PUAP. A gente vai analisar essa lógica aqui. Então a gente percebeu que a lógica de ligar o Android Moto G5 Plus é nível 0. Quando eu pressiono Power, vem nível 0 para cá e coloca nível 0 nesse lado do resistor. Se esse lado tem positivo, não vai fechar curto, porque o resistor é um resistor de 1000 ohms. Então a gente tem que ter essa noção básica de eletrônica também. Eu vou colocar nível 0 aqui, que vai passar para cá, e essa informação de nível 0 vai ser levada aos nossos Power Managers, para que eles energizem o aparelho. Então vamos seguir isso? Vamos lá então seguir isso? Vamos selecionar isso aqui então. Selecionamos Keypad. Copiamos. Vamos ver para onde essa malha, né, vai acionar os nossos Power Managers, os nossos dois Power Managers. Vou procurar aqui próximo, próximo. E aqui eu tenho o diagrama em blocos, onde eu percebo claramente isso. Então aqui eu percebo aí que eu tenho o comando em dois locais. Vamos clicar em próximo. Vai para o debug JTAG também. Aí, ó. Então aqui eu tenho aqui no nosso segundo Power Manager a informação de Power, quando eu pressiono a tecla Power, chega aqui no nosso segundo Power Manager também e vai chegar também no nosso primeiro Power Manager. Lembrando, o segundo Power Manager é o PMU de RF, é o PM8953. E o primeiro é o PM8952. E aqui está o comando Power no nosso primeiro Power Manager. Então, quando você pressiona Power lá, vai vir um nível 0 aqui, neste pino, nesta trilha. E aqui eu tenho a porta inversora. Esse nível 0 vira nível alto e vai ativar o primeiro Power Manager. Primeiro Power Manager. Vamos começar a alimentar o VPH aí, porque o usuário quer energizar. E esta ramo da malha que vem lá da tecla Power também vai ser ligada
no nosso segundo Power Manager, que ele também é avisado que o usuário quer energizar. Aqui estamos no nosso segundo Power Manager. Então aqui eu tenho nível 0 aqui, nível 0 aqui, um diodo Zener em série. Então aqui vai ter nível 0 aqui, o potencial que está aqui continuará nível alto, invertido nível 0. Então o segundo Power Manager também vai ser avisado que mudou o nível lógico de tensão aqui e vai começar a energização e distribuir a malha VPH, para a malha VPH alimentar vários componentes diretamente, para alimentar o segundo Power Manager, os VREGs, os LDOs, os SMPS, e começar a irrigar o nosso aparelho com o poder para ele energizar. Então essa é a parte do meio da nossa análise do diagrama elétrico do Android. Vamos para a nossa parte final. Vamos ver se tem alguma pergunta da galera aí enquanto isso, né, para a gente falar a parte final. É verdade, meu amigo. A análise tem que ser muito minuciosa. Eu estou lendo aqui os comentários dos nossos amigos. O Moisés Almeida Silva. A análise tem de ser muito minuciosa. O efeito cascata nos induz a erros. Por isso, a análise bem feita nos livra de trabalhos desnecessários. Tá querendo roubar meu lugar, bicho? Pô, parabéns, Moisés. Muito bem, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Bom dia, Artec Assistência Técnica. Bravo. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a gente continuar e finalizar a nossa lógica? Nível 4 volta agora dia 24 de agosto, tá? Estamos com a turma lotada aí, já temos vagas aí abertas para as novas turmas. Quem tiver interesse aí, treinamento nível 4 está aberto novamente. Se a prefeitura não cancelar novamente, né, a gente está aí disposto a trabalhar com as medidas necessárias, com o distanciamento, sem ar-condicionado, janelas abertas, para menos alunos na turma, né? Obrigado, Gilberto. Por que eu não acordei bem hoje, Rafael? Realmente, eu estou falando de Android e não acordei bem, tá certo, é verdade. É verdade, Rafael. É esse bacana isso aí. Quando pressiona Power... Bem, então, como não tem perguntas, eu vou partir para a parte final aí, né? Quando pressiona Power e ele marca consumo na fonte depois que solta o Power. Fiz uma live terça-feira disso. Dá uma olhadinha aí no nosso canal, que tem uma live disso aí, tá? Chama Corrente de Fuga No Power. Tem uma live aí de 2 horas falando sobre isso. Overvoltage Protection. Vamos ver aí, a gente pode falar assim. A gente pode fazer uma nova live, sem problemas, os OVPs. Overvoltage Protection. O pulso segue nos dois, né? O pulso é um acionamento básico, simples, convencional. A lógica vai gerenciar isso depois. Não é o pulso só vai avisar, mas a lógica que é o software que vai fazer esse controle todo, entendeu? Isso, eu fiz uma live aí, o DJ Branquinho. Fiz uma live de 2 horas aí, tá? Pode dar uma olhada lá que tem uma live nossa aí de 2 horas sobre isso. Não tem a ver com a linha Key, não. Mas vê a live nossa aí que você vai entender, beleza? DJ Branquinho, dá uma lida na live aí que você vai gostar. 2 horas de live falando sobre isso. No Power com baixo consumo. Bem, então agora nós vamos aí finalizar aí a nossa parte início, meio e fim. Estamos agora no fim. As saídas das alimentações destes Power Managers, né, que recebem essas malhas VPH e regulam tensões para os circuitos. Sim, Franklin, temos cursos online aí, tá? Há muitos anos a gente oferece isso aí, tá bom? Bem, então a gente já descobriu que nós temos 2 Power Managers e eles vão pegar as malhas VPH principalmente. O primeiro pega a malha VBAT, gera VPH, que realimenta nele. O segundo pega VPH e gera outras alimentações. E agora a gente vai falar da parte final, que é a saída do nosso início, meio e fim. A nossa parte final do nosso estudo. Então eu vou aqui pegar as malhas dos meus reguladores, dos meus Power Managers, que saem dele, e a gente vai analisar aí como é feita essas alimentações. Então o primeiro ponto é o seguinte. No diagrama elétrico do Moto G5 Plus, essa parte MSM Power 1, que é o Modem Power 1, eu tenho o nosso segundo Power Manager, que é o PM8953.
O nosso PM8953, toda vez que eu aperto aqui dá erro, deixa eu... deixar pequeno mesmo. Aqui. Aqui. O nosso, deixar desse jeito mesmo. O nosso segundo Power Manager, PM8953, ele vai prover aí as tensões para a parte de RF. Então a gente verificou na parte do meio da nossa análise que o VPH e outros próprios reguladores que saem desse próprio CI realimentam ele, e ele vai pegar aqui essas tensões e vai gerar outras tensões de saída. As tensões reguladas que vão prover alimentações para várias partes do circuito. As tensões do segundo Power Manager se dividem em três partes: Power 1, Power 2 e Power 3. Então aqui eu tenho saídas de alimentações para os elos travados de fase, PLL, tudo aqui é RF, GLONASS, tensões de alimentações para várias partes do meu circuito de RF. Aqui são as saídas de tensões para várias partes de RF. Então aqui eu tenho do lado esquerdo a entrada das tensões para serem reguladas, de cada regulador desse, e aqui do lado direito as saídas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tensão regulada underline VREG underline L7 de 1.8 volts. Aqui eu tenho uma tensão de dreno direto CDC SDC1, uma tensão regulada underline S2 de 0.85 volts. Então essas saídas aqui de tensões proverão alimentações para os mais variados componentes da nossa board da parte de RF. Essa é a parte de alimentação de saída do nosso segundo Power Manager, parte 1, tá? Parte 1. Então eu tenho três partes distintas de alimentações que o nosso segundo Power Manager provê para a nossa board. Então aqui eu tenho a parte 2 das saídas de alimentação deste segundo Power Manager, que ele vai mandar a tensão aqui, as tensões que vêm dele. Então aqui eu tenho a tensão regulada VREG S3 1P225, então vamos ver aqui se essas tensões vêm dele lá mesmo. Vou clicar aqui, clicar em copiar, clicar em Ctrl F. Vamos verificar aqui se vai vir essa tensão do nosso segundo Power Manager. Vamos lá? Então a gente viu aí que a nossa CPU de RF, ela recebe três partes de poder de alimentação do nosso Power Manager. Vamos procurar ela aqui de onde ela está vindo. VREG S3, VREG S3. Vamos ver. Alimenta a memória, esse VREG S3. Essa alimentação fundamental da parte lógica também. VREG S3, VREG S3. E esse VREG S3 sai do nosso segundo Power Manager. Então o nosso segundo Power Manager provê três grandes cadeias de alimentações para a parte de RF. Power 1, Power 2 e Power 3. No nosso segundo Power Manager, as saídas SMS, Switch Mode Power Supply, vão alimentar a parte lógica, a parte de RF. Então aqui eu tenho lá esse VREG S3 que eu acabei de ver, vai alimentar aí o modem e vai alimentar memória também. Então aqui vamos ver outra saída do nosso segundo Power Manager, o VREG S2. Copiar, colar. VREG S2. Vai alimentar também o nosso modem lá, o 8953. Vai alimentar também no kit de alimentação Power 3. Vai alimentar o outro setor dele, da parte 2. Então eu tenho aí as minhas saídas de alimentações do meu segundo Power Manager, PM8953, mais uma análise aqui, o VREG S5, por exemplo. Então vou selecionar aqui essa alimentação, VREG S5 que sai do meu segundo Power Manager, clique em copiar, clique em colar. Vamos ver para qual banco de alimentação recebe do meu modem lá, daqueles bancos Power 1, Power 2 e Power 3. Aí, ó, sai do meu segundo Power Manager, entra na minha parte Power 1 do meu circuito da CPU lá, da CPU, Power 1. Então eu tenho aqui as minhas saídas do meu segundo Power Manager alimentando a parte de SMPS, alimentando aí a minha CPU em três bancos de alimentações, Power 1, Power 2 e Power 3.
Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Isso é o básico, né? A simbologia é o básico. Tem que fazer um estudo aí bacana, tem que estar tudo aí na cabeça, tá? A pandemia afetou, é verdade, falando de Android, né? Então, galera, a gente está falando aqui então do nosso Moto G5 Plus, estamos chegando aí, mostrando algumas das saídas. A gente viu aqui que a gente tem 3 partes de alimentações ligadas à parte de lógica, o modem, MSM, 3 bancos de alimentação Power 1, Power 2, Power 3, que recebem alimentações do nosso PM, do nosso segundo Power Manager. Então aqui eu tenho as entradas de alimentações para a parte lógica, no banco 3 de Power. Eu tenho o banco 2 e o banco 1, que também recebem alimentações do nosso o Power 1, que também recebe alimentações do nosso segundo Power Manager, e a parte 2 da parte lógica, que é o PWR2, que também recebe alimentação do nosso Power Manager. Então a gente viu aí uma análise para você verificar de onde vem essa malha, é muito simples, basta clicar em selecionar, seleciona essa malha aqui, clique em copiar, Ctrl F, digita ela lá dentro, próximo, e você vai achar aí de onde vem essa alimentação, que vem, como eu falei aí, do nosso segundo Power Manager PM8953. O nosso segundo Power Manager aí, que vai prover os reguladores SMPS, LDOs e VREG para alimentar toda a parte de RF e a parte lógica do nosso aparelho também. Então não se esqueçam que nós temos aí uma malha bem complexa, um circuito bem complexo. E aí espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se tem alguma dúvida para a gente encerrar a nossa live aí. Android muito melhor que iOS. É sacanagem, né, bicho? Pô, é sacanagem. Aí é sacanagem. Bem, pessoal, queria agradecer a todos vocês. Uma boa sexta, um bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Depois vamos falar mais aí de Android. Um grande abraço a todos vocês. Eu não só... Claro que eu só trabalho com Apple, mas eu não estou muito familiarizado com Android. É a primeira vez de verdade que eu vejo esse diagrama, não tinha estudado ele antes, então espero aí ter conseguido aí passar algumas dicas para vocês, dicas valiosas. Grande abraço, muito obrigado. Um abraço aos nossos alunos que estão formando hoje, Petrolina com Rubens Milson, Belo Horizonte aqui com Júlio, Rio de Janeiro com Bruno, Kleber em Curitiba e com o nosso amigo Ricardo de Brasília. Um abraço.